Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo Bandeirantes. Jornalismo Bandeirantes. Duas viagens e a do Haddad aos Estados Unidos ficou meio para escanteio, pouca atenção da imprensa, apenas algumas reportagens, porque Lula estava no exterior. Então, obviamente, havia uma atenção muito maior para a viagem do presidente aos Estados Unidos, a Rússia e a China, enquanto Haddad foi para os Estados Unidos. A viagem de Lula à Rússia, inclusive, provocou uma reação grotesca, né, de grande parte da imprensa e de parlamentares, uma reação repleta de malícia, desinformação, ignorância e interesse eleitoreiro também, claro. E esse barulho todo acabou deixando meio à margem da atenção da imprensa e da opinião pública a viagem do Haddad. Mas as duas viagens trarão resultados, mas é preciso tentar descobrir quais são esses resultados sem nos fiarmos exclusivamente naquilo que é dito pelos protagonistas, né? No caso da viagem de Lula à China, a Rússia é uma coisa à parte, houve até conversas sobre relação bilateral, aumento do comércio bilateral Rússia-Brasil, hoje na casa de 12 bilhões de dólares. É um bom dinheiro, mas é pouco para o que os dois países representam, né? Mas era uma viagem ligada às comemorações pela vitória de maio de 45, quando a Alemanha assina sua rendição, pondo fim à guerra ou ao terreno europeu da guerra, o teatro europeu da guerra. E aí ficou o teatro asiático, que só se encerrou em agosto de 45. Mas a viagem à China, sim, a expectativa era de acordos econômicos. E nós tivemos discursos grandiloquentes, também os anúncios foram feitos com um certo ar de coisa grandiosa. Então é preciso esmiuçar, saber exatamente o que foi acordado entre o Brasil e o governo chinês, e entre empresários brasileiros e o Estado brasileiro e capitalistas chineses, empresários chineses. São coisas distintas. Os 27 bilhões, por exemplo, anunciados, são com a iniciativa privada chinesa. Aqueles 27 bilhões de investimento são com o capital privado chinês. E os 36 acordos são majoritariamente com o governo chinês. O governo chinês é signatário na maioria desses 36 acordos. Os 27 bilhões, esse é um acerto com a iniciativa privada chinesa. E claro, houve discursos referentes a multilateralismo, etc. É do interesse da China que as coisas não se alterem, que aquilo em que o capitalismo está assentado neste século XXI, nestes primeiros 25 anos do século XXI, que aquilo seja mantido. A divisão internacional do trabalho, da produção, a China como indústria do mundo. Rapaz, não é brincadeira. Se somarmos aí a produção industrial dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Índia, a da China é maior. É um negócio de uma dimensão inédita, essa concentração de produção industrial. E uma conquista permanente de mercados. Há problemas, o crescimento é menor,
há demandas internas cada vez mais perceptíveis, inclusive pelo governo e pelo partido. Há problemas com relação àquela pressão para que todo o movimento econômico se desenvolva em direção determinada pelo capital. É a lógica do capital. Não é a vontade, a ideia desse ou daquele capitalista ou de um grupo predominante de capitalistas. Não, é a lógica da produção capitalista. Ela exige isso ou ela mergulha em crise irreversível. O sistema de produção, o seu motor, que é a acumulação, que é a tentativa de enfrentar a redução, também inevitável, da taxa média de lucro. Então há uma pressão incessante por novos mercados, consumidores, mas também por nova mão de obra, por nova força de trabalho, por novos locais de fornecimento de matéria-prima. E isso está sempre fora. Por isso o imperialismo, ele é uma decorrência lógica do capitalismo. Não é uma concepção teórica que alguém resolveu adotar. É uma decorrência natural do sistema capitalista. Por isso Lenin chamou o imperialismo de fase superior, etapa superior do capitalismo. Não é uma etapa superior ditada por esse ou aquele país, por esse ou aquele governante. É decorrência natural da produção capitalista e da organização socioeconômica no capitalismo. E a China tem um modo de produção capitalista. Então, é preciso expandir não apenas mercados, ou seja, não apenas encontrar cada vez mais quem compre suas mercadorias, mas é preciso fazer lucro em outros países, em outros territórios, com nova força de trabalho. E a América Latina, neste momento, ela é o terreno de luta entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dando uma atenção à América Latina que há muito tempo não davam. Sempre, inclusive agora, com a mesma preocupação de manter o seu controle, o seu domínio econômico e político. E fazer com que o subcontinente, a América do Sul, seja simplesmente reprodutora, toda a América do Sul, dos interesses dos Estados Unidos. E tenha como objeto de atenção e como parâmetro de sua política interna os interesses dos Estados Unidos. A China, com seus investimentos, com a nova Rota da Seda, e aproveitando-se, inclusive, da instabilidade política global, ela tem uma presença cada vez maior na América Latina, com investimentos, com empréstimos, investimentos diretos, capital investido, mas também empréstimos para capitalistas locais ou para os estados. Por isso, o Biden mandou aqui a Laura Richardson, quando ela comandava o chamado Comando Sul, que é exatamente a força destinada a vigiar e controlar militarmente a América Central e a América do Sul. E ela chegou vociferando contra a China. Quando Milei assumiu a presidência, facilitou as coisas, desfazendo acordos com a China, entregando o controle militar da Patagônia Argentina para os Estados Unidos. Não é à toa que Marco Rubio veio à América do Sul e foi à América Central, vociferando contra a presença chinesa. Não é à toa que Trump assume disparando contra os acordos Panamá e China.
E aquela reação do governo panamenho, inicialmente altiva, soberana, não durou 10 dias. E aí, as pressões dos Estados Unidos já proporcionaram os frutos esperados no Panamá. Acordos estão sendo desfeitos com a China, mas há a questão do Canal do Panamá. Até por isso a China investiu pesado nesse enorme e moderníssimo porto no Peru, 70 quilômetros de Lima, de altíssima tecnologia, com uma rapidez no seu funcionamento, com investimentos pesados e modernizantes na logística. Só que é preciso investir também em rodovias e ferrovias que levem os produtos da América do Sul, da América Central, para o porto peruano, que é da China. Inclusive é administrado por uma empresa chinesa e está sob controle chinês. O Lula disse nessa viagem à China que a China quer ajudar a América Latina a sair da pobreza. Na verdade, não é isso que move a China. A China é movida pelos interesses da sua economia, do seu planejamento socioeconômico e para atender, inclusive, a essa demanda natural do sistema capitalista, de expansão em busca de mercados, fornecedores novos de força de trabalho, de matéria-prima e lugares onde o capital possa se reproduzir. E essa é a base do investimento chinês, inclusive no Brasil. O Brasil não está na Rota da Seda, mas há acordos muito parecidos com aqueles da Rota da Seda. Apesar da resistência do Lula em colocar os investimentos necessários em infraestrutura no Brasil, colocá-los fora da perspectiva da Rota da Seda e tentar fazer diversas parcerias para rede de esgoto, para saneamento, para tratamento de água, para um desfecho inteligente na reprodução ou no reaproveitamento do lixo. Então, o Brasil precisa de investimentos e com urgência, mas não quer entregar toda essa necessidade de investimento ao capital chinês. Quer diversificar. Os 27 bilhões, ele é um anúncio ligado a uma decisão do capital privado chinês. Parece muito, né? Quando você faz um anúncio, serão 27 bilhões, calma, 27 bilhões de reais. Significa 4 bilhões e 800 milhões de dólares, aproximadamente. Depende do câmbio, mas pela média das últimas semanas, 4 bilhões e 800 milhões de dólares. É pouquíssimo perto do volume de capital externo que entra no Brasil anualmente, inclusive da própria China. E aí, é bom lembrar, o capital chinês, quando observamos as 100 maiores empresas chinesas, e elas estão entre as 200 maiores do mundo, é um negócio impressionante, é metade. Tomando essas 100 grandes empresas chinesas, 31% é capital privado e direção privada. São empresas de capital particular e dirigidas integralmente por capitalistas particulares. 29% é plenamente estatal. E aí o que é? Setor aeroespacial, energia. Não há país no mundo que tenha o nível de investimento próximo do da China em energia. Que se aproxime, nada.
É um negócio gigantesco, investimento em produção de energia. E aí, eólica, solar, hidrelétrica, nuclear, serão agora 40 novas usinas nucleares só para dar conta dos centros físicos de dados, o que chamam de data center, né? 40 pequenas usinas nucleares só para garantir fornecimento de energia e de água para esse setor, para a estrutura física do armazenamento de dados. É um negócio impressionante, isso está nas mãos do Estado. E também as grandes obras de transporte, trem-bala, etc., tudo isso é trem de alta velocidade, né? Tudo isso é Estado. 29%. Aí chegamos a 60%, 31% e 29%. Aí mais 29% é capital misto do Estado e do setor privado. E o restante é investimento privado, mas com direção do Estado. Mas é a parte minoritária dessas 100 imensas empresas. E aí estão 5 bancos, 4 deles têm ativos maiores que o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos. O JP Morgan tem pouco mais de 3 trilhões de dólares em ativos. 4 bancos chineses têm mais que isso, e o quinto tem um pouco menos, não é muito menos não. Mas esse quinto, ele é o banco voltado para investimentos e concessões de crédito internas. Concessões internas e investimentos internos. Os outros 4 estão voltados para interesses do capital chinês no exterior. Então, 4 bilhões de dólares é merreca. E é diversificado. Tem coisa pesada, por exemplo, uma compra de uma mina de cobre em Alagoas. Isso está nesse pacote de 27 bilhões. Capitalista chinês comprando mina de cobre em Alagoas. Mas há também empresa de lanche rápido, né? Empresa de bebida. É porque esses 31% do grande capital chinês, 31% que é inteiramente privado, ele se concentra em bens de consumo. E é favorecido pelo Estado chinês com custo muito baixo de energia. Muitas vezes subsidiada essa energia. Subsidiada sem que se chame de subsídio. É simplesmente preço baixo, mas um preço baixo garantido pelo lucro menor das empresas de energia que são plenamente estatais. Agora, os 36 acordos são majoritariamente com o Estado chinês. E aí, quando foi feito o anúncio sobre 36 acordos assinados, a impressão inicial é de que todas as negociações estavam concluídas. Se alguém só ouve ali, fizemos 36 grandes acordos com a China. Você fala, bom, acordo é acordo, agora é só realizar o que foi acordado entre os dois países. É por isso que nesse tipo de situação é necessário ler os termos dos documentos, começando inclusive por aquilo que a gente pode chamar de tratamento dado por escrito a cada um dos atos. Porque dos 36 documentos assinados, isso está disponível aí, quem se interessar. Ele é nada mais que o comunicado conjunto. Ele é apenas o comunicado conjunto. Pois bem, 25 são memorandos de entendimento. Memorando de entendimento não é o realize-se, mãos à obra. Não, é memorando de entendimento. Exige novos estudos, aprofundamentos, conversas, disponibilidade financeira. 25 dos 36. É protocolo de intenção. Há também uma declaração conjunta de intenções. Uma carta de intenções.
Tudo isso nessa mesma lógica. São intenções. Queremos fazer. Não é faremos, é queremos fazer. Mas é preciso ainda estudar mais, ver as possibilidades, margem de lucro, retorno prometido do capital investido, interesse econômico, mas também interesse político em fazer. São possibilidades. Então, chegamos a 29 e há um plano de declaração referente ao setor mineral. Um plano de cooperação no setor mineral, mas aqui não é investimento. A China já investe no setor mineral brasileiro, não é que ela irá investir. Ela investe na América do Sul. No lítio boliviano, no lítio brasileiro, no cobre brasileiro. É claro, ela tem o maior mercado disponível para a Vale, minério de ferro. Não há dúvida. Mas isso aqui é basicamente pesquisa para o que eles chamam de exploração sustentável. Não é? É uma intenção. Você ter exploração mineral com certo rigor ambiental. Parceria nesse sentido, de estabelecer esses parâmetros ambientais para a produção mineral. Bom, os restantes, um termo de compromisso para uma parceria entre a Fiocruz e duas empresas chinesas, a Bion e a Gan Ili. Esse é um acordo para a produção de insulina, muito importante. Muito importante. Você ter independência e garantia de que você conseguirá produzir a insulina que o povo precisa. Para muita gente é uma questão de vida ou morte. É uma questão vital. Há países que sofrem, principalmente aqueles que sofrem sanções, como a Venezuela, como Cuba, para obtenção de insulina. O Brasil pode produzir e, inclusive, garantir o fornecimento para esses países. Que tal um pouco de coragem e meter o pé no sistema de sanções dos Estados Unidos? Né? Bom, mas isso é no futuro. Primeiro tem de produzir. Então, esse acordo da Fiocruz com duas empresas chinesas. E há um acordo de cooperação técnica entre a Dataprev e a Sparco. A Sparco é uma subsidiária da Huawei para a construção de infraestrutura e serviços na área de inteligência artificial e armazenamento de dados. É aqui que entra a viagem do Haddad. Bom, antes vamos lembrando que há também um acordo de swap, que é permuta, né, de moeda. Vem yuan, vai real. Isso fica com o Banco Central no Brasil, com o Banco Popular da China, que é o Banco Central de lá, porque não é dinheiro corrente, correto? Ninguém vai sair na rua aqui no Brasil com yuan para comprar melancia, sorvete, pão. E ninguém sairá com real na China para comprar um relógio, para ir no restaurante. Então, essas moedas ficam como reservas. A Argentina tem o mesmo tipo de acordo com a China. E 3 protocolos relacionados a inspeções prévias. Inspeção sanitária, requisitos sanitários para exportação de grãos e carne do Brasil para a China e também etanol. Né? São inspeções sanitárias que estão nesse acordo. Esses protocolos de inspeção não são memorandos de entendimento, não, são protocolos, agora é o realiza-se, não é protocolo de intenção. Nem memorando de intenção, nem carta conjunta de intenção. Mas dizíamos aqui que esse acordo da Dataprev com a Sparco, que é subsidiária da Huawei, ele choca com algo muito maior que o Haddad foi negociar nos Estados Unidos. E é um negócio grave, Ronald, Beatriz, todo mundo que está com a gente. Porque, inicialmente,
isso estava nas mãos do Ministério da Indústria, Comércio, o Ministério do Geraldo Alckmin, né? Lá estava, e o projeto que saiu do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços, era muito diferente desse do Haddad. Porque o que havia ali era a construção desses data centers, né? Essas gigantescas estruturas físicas, armazenando o mundo virtual. São acionados sempre que você entra aí no site, que você faz uma compra, são acionados. Não é só a nuvem, não é só o etéreo, a estrutura física. E esse projeto que saiu do Ministério do Alckmin é muito interessante, porque ele garante transferência de tecnologia e estruturas nacionais com apoio internacional, mas com a garantia de que o Brasil controla esses dados. Outro dia, um economista europeu, não me lembro de que país, ele disse, olha, é o petróleo. Os dados hoje, quem tem dado tem petróleo, tem riqueza. E o Brasil entrega seus dados. Entrega seus dados para muitas empresas. Inclusive para o Elon Musk, para a Amazon, para o Google. Entrega os dados. O Haddad não estava na jogada, mas isso partiu do Ministério do Alckmin e foi lá para a Casa Civil. Foi lá pro Rui Costa. E aí, do Rui Costa passou para a Fazenda. E a Fazenda faz um projeto completamente diferente, inclusive com a participação na sua elaboração de gente que não oficialmente, não trabalha oficialmente para o Ministério da Fazenda, mas que está lá como colaboradora e que vem toda essa gente das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E aí o Haddad vai lá e promete água de graça. O consumo de água desses centros são impressionantes. São estruturas imensas. A demanda por água e por energia é imensa. Por isso que a China está fazendo aquelas 40 novas, pequenas usinas nucleares, só para esse fim. Hoje você já tem cerca de 12 mil dessas estruturas físicas no mundo. O Brasil tem menos de 200. Ora, entregar essa estrutura para Nvidia, para Amazon, para Google, é entregar essa riqueza. E mais, garantindo, fiquem tranquilos quanto aos impostos, e quanto à água, e quanto à energia, tudo subsidiado. Opa! E a quantidade é tal que você pode afetar, inclusive, o abastecimento das cidades mais próximas. Pode afetar. Tanto que a ideia não vamos produzir com energia eólica. Energia eólica tem produzido problemas ambientais e agrários. Sim, agrários. Tomadas de terra para a construção dessas estruturas, morte de pássaros, abelhas, afetando... mas o que tem? É só olhar a participação desses seres na produção de comida e na redução de insetos, de pragas. O fato é que esse projeto será mandado para o Congresso. É um projeto de interesse inequívoco das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, os congressistas brasileiros receberão pressão. Porque se o projeto que for enviado for esse que o Haddad apresentou nos Estados Unidos, o Brasil corre o risco de ser condenado à permanente condição de colônia tecnológica, meu caro Ronald Mendes.